Meus amigos da Rádio Página 2, muito bom dia, prazer enorme estar com vocês nesse sábado. Assunto bem legal, a gente fica garimpando pelo Vale do Itajaí temas muito importantes, que a rádio se constitui por eixos que dão prioridade às coisas boas que acontecem, iniciativas interessantes. A gente fala muito em sustentabilidade, a gente fala muito em manter as questões culturais, a gente fala e dá muito espaço para as questões relacionadas à saúde, à qualidade de vida. E hoje nós vamos falar de um tema que junta ao mesmo tempo uma preocupação e, por outro lado, no contraponto, uma saída muito interessante, muito simples, mas cá para nós. Muito bacana. Hoje nós vamos falar sobre abelhas e um trabalho muito especial que é desenvolvido não por apicultores, mas pela meliponicultura, que é o trabalho de pessoas que se apaixonaram por abelhas conhecidas sem ferrão e que acabam, enfim, criando um grupo bastante consistente em Santa Catarina já e fora do estado também, para preservar as abelhas, porque as notícias que nós temos, por último, veiculadas na mídia, dão conta de que a mortandade de abelhas tem sido algo expressivo no mundo todo. Agora mesmo, recentemente, nesse ano, no Planalto Norte Catarinense, tivemos uma incidência de mortandade de abelhas que dizimou colmeias e mais colmeias e trouxe à baila uma discussão sobre os efeitos do agrotóxico. Pois a locação que nós estamos fazendo hoje, ela está localizada numa rua do bairro da Velha, em Blumenau, onde mora o melipicultor, eu ainda vou me acostumar com esse nome até o fim do programa, de nome Jorge Luiz Felipe. O seu Jorge cedeu o espaço da casa dele aqui, o jardim da casa dele, para que a gente pudesse fazer essa locação, gravarmos esse programa. E eu tenho a honra de estar aqui super bem acompanhado por um professor de português e inglês que se descobre apaixonado pelas abelhas e que hoje dá curso de qualificação profissional incentivando a meliponicultura. A meliponicultura que vai graçando, vai tendo espaços muito importantes. E o nome dele é o professor Siegfried Fromming, ele é de Rio do Sul, veio a Blumenau especialmente para participar dessa entrevista com a Página 2. Prazer recebê-lo, Siegfried. Que bom que você está aqui com a gente. Bom dia. Bom dia, o prazer é meu, né? É sempre bom a gente ter a nossa causa divulgada também, né? E é importante que a gente tenha consciência, né, da importância das abelhas, né? Tá certo, então. Meu outro convidado, um amigo pessoal e por mais de 35 anos, fez o seu trabalho na antiga Carece como extensionista, depois Epagre, agora aposentado, mas ainda está lidando com o sítio, essas coisas todas, porque isso está na veia. O Nilton Barella. Bom dia, bom dia. Tudo bem, Barella? Bom dia, professor. Bom dia. Bem. Tudo certo, Barella? Tudo prazer certo, te ver depois de algum tempo. Não, você veio em Timbó por um tempo, onde é a sede da Página 2. Hoje está aposentado, mas cuidando de um sítiozinho para variar. Para ocupar o tempo e não esquecer da profissão, né, também um pouquinho, né? Verdade. E o que a gente mais gosta é lidar com a natureza, né? Barella, há muito tempo, você deve lembrar, a gente conversa sobre todas as causas que acabam de certa forma prejudicando a natureza. Eu lembro que quantas vezes você manifestou a tua opinião com a proliferação do uso indiscriminado do agrotóxico, da transgenia muitas vezes, e tudo isso com aquela preocupação de que a gente pudesse um dia no futuro pagar o preço de toda essa evolução. Ninguém condena as evoluções, mas tem que ter princípios, a gente sabe disso. E limites, não é? Limites acima de tudo, né? Hoje a gente está falando de abelhas. Te chocou essa notícia da mortandade elevada? Bastante, bastante, porque da abelha a gente depende da toda a polinização da agricultura, a produção de mel. E o mel é um alimento, não só alimento, mas é um produto medicinal. Então, quebra a cadeia alimentar, para mim, no meu modo de pensar, né? Certo. Prejudica a agricultura como um todo. E olha, tem muita gente envolvida. Eu até peguei uns números aqui, 9.700 produtores de mel em Santa Catarina, 315 mil colmeias em produção, 20 a 25 quilos de mel por colmeia é a base da produção, 8 mil toneladas de mel produzidas ao ano, 99% do mel exportado de Santa Catarina é orgânico, veja que informação interessante.
terceiro maior produtor do país e primeiro lugar em exportação. Então nós estamos falando de um estado que trata bem essa questão, que vive muito em função do mel, e por esse aspecto, quando chega uma informação dessas, da mortandade, preocupa, né, Siegfried? Nós temos algumas culturas que são 100% dependentes da polinização da abelha, outras têm menos participação. Se você pegar uma média geral, assim, em torno de 70% de tudo aquilo que a gente consome tem uma relação direta com a polinização das abelhas. 70%? E na verdade as pessoas, quando pensam em abelha, pensam no mel como o produto mais importante, e na verdade não é. O produto mais importante das abelhas é a polinização, que segundo algumas estimativas pode entrar nas cifras dos bilhões e bilhões de dólares por ano, dependendo da cultura que você tem. Então você vai ter maçãs que são praticamente 100% dependentes da polinização. Eu ia pedir para você citar algumas delas, maçã é uma? Isso, maçã, algumas nozes, algumas castanhas são totalmente dependentes, e tem outras que não requerem tanta polinização, como a soja, que está em torno de 5% a participação da abelha. Só que na contramão desses dados é a soja que mais tem matado nesses últimos episódios que a gente tem visto. É um paradoxo que a gente encontra aí. Se ela que menos precisa da abelha, no entanto, que os produtos utilizados nela estão dizimando as colmeias, então. É mais ou menos assim, Siegfried. Exatamente. Mas talvez não seja nem o problema do veneno em si. O que a gente percebe é que não se obedece ao uso correto do agrotóxico. Por exemplo, a especulação que saiu é que, nesses casos da soja, carece de confirmação. Eu não sou a pessoa indicada para dizer isso, mas o que se especulou é que talvez eles estão usando, para economizar passadas na soja, já acrescentam os venenos que não deveriam aparecer na época da flor, como o fipronil. Então isso também apareceu nas notícias, né? Foi noticiado, e daí... Quer dizer, não obedece aqueles prazos regulares que são determinados até pelo fabricante muitas vezes, né? Isso. Antecipam a aplicação antes da floração e quando a abelha vai exatamente visitar a plantação. Ou durante a floração. O fipronil não deveria ser aplicado, por exemplo, na florada. E aí, para economizar, para não passar depois, dizem, né, que esse é o motivo porque algumas dessas mortandades têm ocorrido, né? Olha, é só o começo, nós vamos debater esse assunto mais ainda, vamos falar por que nós estamos aqui num jardim de uma casa na área urbana de Blumenau. Vou explicar, a gente podia estar num sítio, podia estar na área rural, falando das abelhas, mas nós viemos exatamente no perímetro urbano de uma rua do bairro da Velha, em Blumenau, exatamente para daqui falarmos a respeito das abelhas. Daqui a pouco vocês vão saber o porquê disso. Olha, eu queria dar um recado importante para vocês. Aliás, não serei eu a dar o recado. Nesse caso específico, nós vamos ouvir uma novidade que nós temos em Timbó, dita pelo secretário de Saúde da Prefeitura de Timbó. Vamos ouvir o que diz o Alfredinho Berri sobre um horário expansivo, agora oferecido como alternativo para o trabalhador do município de Timbó. Boa tarde. Realmente uma coisa que se esperava muito, que a gente sonhava muito em ter, que é a saúde do trabalhador. Assim nós intitulamos essa nova fase, que vai funcionar das 17 horas às 22 horas, com atendimento clínico geral. Teremos de 2 a 3 médicos atendendo aqui na policlínica. Isso vai facilitar para o trabalhador que durante o dia está na empresa e que não tem a oportunidade de se dirigir a uma unidade de saúde ou ao pronto-socorro. E mesmo quando ele vai ao pronto-socorro na parte da noite, isso sufoca o pronto-socorro. Então ele vai ao pronto-socorro, ele vai ser triado. Se ele não vier direto aqui na policlínica, nós vamos agendar consultas também, mas ele vai ser triado e de lá ele é encaminhado para cá. Se o caso não é de urgência e emergência, ele é encaminhado para cá para fazer a sua consulta, o que facilitará para o trabalhador e também para o sistema de saúde, no caso pronto-socorro, policlínica e ISF. Importante salientar, secretário, o atendimento permanece normal? Qual o horário de funcionamento da policlínica para os moradores aqui da cidade? A policlínica ela funciona das 7 da manhã às 19 horas.
Porém, esse horário de clínica geral não existia nesse horário após as 17, quando os postos de saúde fecham às 16h30, então a gente optou para, a partir das 17, estar estendendo praticamente esse horário que acontece nos ESFs. Bork, cerveja artesanal de verdade, a pioneira entre as artesanais de Santa Catarina. Dalfovo, arroz tem que ser Dalfovo, tradição e qualidade na sua mesa. Labotim, exames laboratoriais, tudo por amor à vida. Sicoob Eurovale, maior, mais forte para você. Seja um cooperado da Sicoob Eurovale. Molas Marchetti, conceito de qualidade e segurança. Medical Core, cuide bem de quem bate por você. Excelência em cardiologia. Unifique, a tecnologia nos conecta. Conecte-se já. Estamos voltando aqui na página 2, hoje falando de abelhas. E se tem uma coisa que está preocupando é o uso indiscriminado e às vezes fora do tempo dos agrotóxicos. Uma pesquisa acabou identificando que esse foi o problema da enorme mortandade ocorrida agora no começo do ano no Planalto Norte de Santa Catarina. Mas as abelhas morrem no mundo todo, é uma preocupação muito grande. Alguns países quase estão sem ela já. Também movimentos internacionais importantes estão vindo no sentido do contraponto, no sentido de, peraí, a gente tem que fazer alguma coisa. Eu li uma notícia essa semana, me preparando para essa entrevista, o ator Morgan Freeman, um dos mais bem pagos do cinema mundial, comprou uma imensa área de terras nos Estados Unidos para disponibilizar aos insetos e em especial às abelhas. Então atitudes como essa são muito bacanas. E as atitudes outras, numa menor escala, nós vamos mostrar para vocês agora aqui nessa entrevista. Eu vou dizer por que nós estamos na propriedade do seu Jorge Luiz Felipe, um cidadão que mora no bairro da Velha, em Blumenau, na rua Emílio Guesque, 75, se alguém quiser saber mais detalhes. E aqui, praticamente no seu jardim, um pouco lá atrás da oficina, um pouco lá atrás da casa de outros familiares, ele tem umas caixas e cultiva 10 espécies de abelhas sem ferrão. O detalhe que mais chama a atenção é que ele não produz mel. Até produz, mas a finalidade aqui é outra. Incentivado pelo curso técnico oferecido pelo professor Siegfried Fromming, que está aqui com a gente, ele vende a colmeia inteira. Que negócio é esse? Como é que surge essa ideia de não vender o mel e vender a colmeia toda, Siegfried? Na verdade, ele não foi aluno do curso, ele já é anterior ao curso, né? Então ele já tem uma vivência anterior. Certo. Mas a partir dos cursos que a gente começou a oferecer aqui em 2017, no Instituto Federal Catarinense, campus Blumenau, eu tenho trazido os alunos aqui para verem na prática, né, e se banquetearem com as abelhas ao vivo aqui. Só que quem se encanta com as abelhas precisa ou gostaria de ter enxames. Então, alguém tem que vender. Lá no começo, se justificaria, inclusive, ir lá na natureza, tirar da natureza, tirar de uma árvore, enfim. Mas hoje em dia não, hoje em dia nós já temos criadores suficientes que conseguem atender toda a demanda, que já trilharam todo esse caminho dificultoso que é de começar do zero e chegar num patamar a ponto de poder oferecer enxames. E ele é uma dessas pessoas que batalhou no passado para conseguir chegar nesse patamar que ele está hoje. Mas os outros já têm isso tudo resumido, porque eles podem adquirir já um enxame pronto. Mas se eu escolho vender o enxame, eu não posso extrair outra coisa dele. Não é racional isso. Ou eu tiro o mel, ou eu faço um outro enxame dele, eu multiplico. Então a gente não pode exaurir os recursos que uma caixa tem. Entendi. Então por isso é a opção dele, de não produzir mel, mas produzir enxames. Produzindo enxames, tem pessoas interessadas, elas acabam comprando, e esse é um negócio que tem movimentado, né? O início da meliponicultura é o negócio inicial da maioria deles. Tem muita gente fazendo o que ele faz? Sim, tem os mais
Tem os mais abnegados e os menos abnegados, vamos dizer assim. Tudo depende do teu empenho. É como qualquer outra profissão. Se você se empenhar, Claro. se você se dedicar, se você se esforçar, a tendência é você O chegar Felipe no é um patamar. bom produtor de abelhas, então? Sim, eu creio que sim. Ele está numa escala bem interessante. Ele nos disse, antes de nós gravarmos aqui, que ele faz isso aqui uma segunda aposentadoria e que chega a faturar tal qual a aposentadoria, passou um número qualquer, mas eu achei muito interessante. E também disse que uma caixinha dessa, nós já estamos mostrando aqui na nossa programação também, às vezes sai por 200, sai por 300, 400 reais, dependendo do número de indivíduos que compõem o enxame. E acaba sendo um bom negócio. Sim, também depende da espécie. Tem espécies mais abundantes que, evidentemente, é a mesma lei da oferta e procura. Aquelas que têm menos vão custar mais e aquelas que têm mais vão custar menos. Varela, só me permita, Varela, eu queria uma análise tua. Primeiro, a gente esboçou aqui aquela preocupação com as abelhas morrendo em função do agrotóxico mal aplicado. Aí você conhece aqui, no jardim de uma casa, um lugar absolutamente simples. E perímetro urbano. De perímetro urbano. Uma solução exatamente, peraí, estão matando as abelhas no campo, a cidade vai alimentar o campo? Que paradoxo é esse? Apesar de tudo, tem ainda gente que merece os parabéns, que preservam a natureza e cultivam, né, multiplicam. Multiplicam, né? Para menos amenizar o problema lá fora, né? Até gostaria depois de voltar um pouco, falar ainda sobre os agrotóxicos, Não, né? claro, vamos nessa falar. nossa conversa. Claro. Mas apesar de tudo, ainda tem gente desse tipo, amantes da natureza, Exatamente. que faz essa compensação. Né? Eu me senti completamente surpreendido como jornalista. Você como agrônomo. Também. Porque a apicultura é uma atividade, eu chamo, os apicultores é um amante. Certo. Eu, quando trabalhava aqui em Blumenau, nós tínhamos 60 apicultores. Uhum. E eles, a cada 60 dias, eles se reuniam com as famílias. Vinham famílias, traziam os filmes, passavam um filme. E eu ficava impressionado, ver o amor que eles têm pela apicultura, professor. Certo. Quem é apicultor, eu tiro o chapéu. Porque Tem um amor, é uma dedicação constante. e estudo, cada vez estudo mais para saber mais, né? E aqui nesse caso é diferente. A atividade é outra, é a produção dos enxames. Por isso se chama meliponicultura. Meliponicultura. É um nome muito estranho. É bem estranho, eu estou com dificuldade de me familiarizar com o nome, mas está tudo certo. O mais importante é que é uma outra atividade, não é o apicultor em si. Não, embora tenha muitos apicultores que exerçam as duas coisas. Ela começou a ganhar um pequeno destaque aqui no estado a partir do ano 2000, quando um cidadão lá do sul do estado resolveu andar pelos interiores e começar a incentivar os outros a criar, a dizer que é possível, porque até então aqui em Santa Catarina a história era assim, não dá para criar. Com o advento da internet, os grupos, isso foi se difundindo até que eu conheci em 2006 a meliponicultura e eu consegui mais ou menos acompanhar esse desenvolvimento que vem acontecendo desde 2006. Em 2011 eu fui escolhido como diretor da meliponicultura dentro da Federação Catarinense de Apicultores e naquele ano, ou no ano anterior, eu não tenho convicção agora, eles começaram a introduzir a meliponicultura nos encontros catarinenses. Então, a partir daí, eu comecei a fazer as coordenações dos encontros, as palestras e coisas do gênero. Mas sempre num passo bem curtinho, bem devagar, nada de muita afobação. E a gente vê que isso cresceu de acordo com a demanda. Então, que as pessoas precisavam e o que era oferecido, assim, para mais ou menos equilibrar isso. Não adiantava jogar muita coisa e não ter... Quantas espécies são nativas dessas sem ferrão? Depende. Você quer nativas do Brasil ou de Santa Catarina? Não, daqui, estamos falando de Santa Catarina. Aqui. Santa Catarina não tem um número exato. Existem algumas... A própria IPAGRE, né? A IPAGRE fez um levantamento de 37 ou 38 espécies com subespécies. E no Brasil é um número bem maior, então? Na comprovação in loco, eles não conseguiram essas 37. Pouco menos.
Então a gente fala em torno de 30 espécies que teria aqui Catarinenses, as nativas aqui. Já no Brasil isso se expande 10 bem. vezes mais. 10 vezes mais, pelo menos. Pelo menos. Então, essas espécies, no entanto, hoje, elas convivem de outras regiões do Brasil, trazidas para cá. É assim? A meliponicultura começou com pessoas que não eram necessariamente biólogos aqui no estado, né? Não eram biólogos, não eram entendidos, não tinham essa preocupação. Então o que aconteceu foi trazer, esse chama aqui é bonito, essa espécie é bonitinha, eu vou trazer, e foi trazendo. Então hoje nós temos uma disseminação muito grande de abelhas de fora em Santa Catarina. Pode ser uma coisa boa por um lado, mas ele que é agrônomo também pode dizer que existe um perigo nisso aí, de nós introduzirmos um ser que não é, do nosso bioma aqui, do nosso habitat. Isso preocupa mesmo, Varela? Preocupa, tem um exemplo do escargot, né? Escargot que foi trazido como alimento e agora hoje é uma praga para nós, né? Verdade. Um exemplo, né, professor? Sim. Mas eu concordo com vocês. Tem esse tipo de preocupação. Não é o habitat dele, né, natural, né? Pode dar problema. Pode dar problema. Trazer problema, né? Assim, em termos de... observando o que acontece no mundo, me parece que esse mal maior acontece de transcontinentais. Certo. Né? Animais transcontinentais. Dentro do continente até se resolve, parece. Mas a gente não tem essa convicção. Também tem aquela coisa que o próprio... Por falar em transcontinental, me permita, a influência e como é que convivem essas abelhas com a africana que está aqui mesmo, nessa flor aqui, a gente viu a africana convivendo com as nativas aqui. Em termos de defesa, no ninho, a grande maioria delas tem uma entrada muito pequena. Certo. Então é inviável uma africana atacar um enxame. Isso preserva então. E aquelas que têm uma entrada maiorzinha, sei lá, uma meia polegada, alguma coisa assim, aí tem mais abelhas ali ao redor e qualquer tentativa de invasão é rechaçada ali na hora, com resina, com outras técnicas que elas têm. Mas estão sobrevivendo bem, digamos assim. Sim. As nativas, brasileiras aqui. Sim, é claro que a gente percebe que há uma certa perda, mas talvez ela não foi tão grande como se esperava, né? Agora, o resultado de tudo, algumas pessoas elas têm interesse em comprar porque elas querem o produto final, elas querem o mel. E esse mel da chamada abelha nativa, ele tem uma relação direta com a saúde, com quase um remédio, muitas pessoas colocam assim. Como é que você analisa essa situação? Bom, é um alimento, né? É um alimento, claro. Assim como o mel da africana é um alimento, assim como a maçã é um alimento, né? Então a maçã vai ter propriedades que vão te ajudar em determinadas coisas. Claro, se você come uma linhaça, ela vai te ajudar em determinadas coisas. Assim é o mel também. Você coloca o mel nesse nível então. Isso. Agora, com relação ao mel da africana, alguns estudos realizados nos méis das abelhas sem ferrão mostram que ele tem propriedades superiores na grande maioria dos casos. Olha só. E outra facilidade é que ele não é tão enjoativo. Ele tem uma certa acidez assim que não deixa você enjoar dele. Então se você come uma colher desse mel, ela desce suave. Agora se pegar uma colher de mel de africana, né, é mais ácido, parece. Ele é doce demais assim, ele exagera no doce. Enjoa, né? Enjoa com facilidade. Então aí tem também a questão que tem mais umidade. Nas africanas, a umidade ali é em torno de 17, no máximo 20. Então, mais do que isso, a própria legislação não permite, tem que ter 20 no máximo. Se subir, daí ele começa a fermentar. Só que das abelhas nativas, não vai ter abaixo de 20, são todos acima. Então, a fermentação desse mel é muito mais rápida. E aí existem 4 técnicas de conservação, né? Uma que o nordestino lá usa, que é deixar ele maturar. Eles deixam ele fermentar. Certo. Volta e meia. Eles põem dentro de uma garrafa e volta e meia eles abrem um pouquinho e daí evapora. E aí evapora o gás que tem lá dentro, né? E aí até que acabou a gasificação ali, acabou o gás, daí ele tá bom para consumo. É gostoso, eu já experimentei. Existe a refrigeração, que é o mais comum, mais simples. Você tira da caixa, põe na geladeira, ele se conserva ali. Meu pai deixou 10 anos e estava bom para consumo, né? Então é possível deixar na geladeira. Outra seria a tentativa de pasteurizar, mas aí você perde propriedades
porque Sim. você vai esquentar ele e aí Claro. algumas coisas vão desaparecer. Mas talvez outras se agreguem. E a desumidificação, ou seja, eles tiram a umidade dele através de equipamentos, né? Tiram a umidade, mas aí ele fica um mel de apis. Você prefere o mel do jeito como ele se apresenta? Eu prefiro ele In natura? in natura, mesmo In assim, natura mesmo. refrigerado, eu consumo ele assim. Né? Nós vamos continuar essa conversa daqui a pouquinho, fazer um rápido intervalo aqui. A gente está falando sobre as abelhas, manifestando uma preocupação com a enorme mortandade que ocorre em Santa Catarina e no mundo, e também mostrando exatamente o caminho inverso disso. Algumas pessoas com atividade muito simples, mas muito fácil mesmo, conseguindo repor as abelhas ao habitat, ao bioma onde elas estão de fato acostumadas. É um assunto bem interessante e a gente vai continuar nessa conversa. Olha, meus amigos, queria aproveitar a oportunidade nesse programa que está falando aqui das abelhas, de uma forma de fazer com que elas sobrevivam. Elas são fundamentais. Foi dito aqui que elas, para algum tipo de alimento, ela é 100% fundamental, para outros 70%. É impressionante a importância da abelha. Já que nós estamos falando da sustentabilidade também, queria tocar num assunto em relação ao SAMAI. O SAMAI de Timbó pede que as pessoas tenham um comportamento relacionado à cidadania. Olha, o município é todo ele 100% visitado pelos caminhões de coleta orgânica e para reciclagem. Falta que algumas pessoas façam a separação do lixo. Haja nesse sentido, separando o lixo. Isso dá uma renda muito grande para a entidade, uma renda importante. O lixo que vai ser reaproveitado, outro dia num leilão, o SAMAI levantou R$500 mil. Então pense nisso, separe o lixo, é importante, você ajuda a natureza, polui menos o ambiente e há um reaproveitamento natural do lixo. Haja como cidadão. Uma mensagem do SAMAI de Timbó. Bork, cerveja artesanal de verdade. A pioneira entre as artesanais de Santa Catarina. Unimed. Quem escolhe viver bem, escolhe a Unimed. Tapioca, choperia e restaurante, a qualquer dia, a qualquer hora, é muito bom. Cicobi Eurovale. Maior, mais forte para você. Seja um cooperado da Cicobi Eurovale. Timbonet, o principal portal de atualidades e informações do Médio Vale. Acesse timbonet.com.br. Farma Nova, cuidando de você e da sua família em todos os momentos. Instituto Vidas. Excelência em qualidade, levando a saúde para mais perto de você. Cluque Contabilidade, dinamismo e experiência, uma das mais competentes equipes de contabilistas da região. CDI Monte Verde, método Montessori de aprendizado. Muito amor e segurança para o seu filho. Olha, a gente está voltando, estamos fazendo uma entrevista hoje numa residência do bairro da Velha, em Blumenau, onde o seu Jorge Luiz Felipe, já aposentado, mas sempre em atividade, criou um lugar sensacional, muito simples, com algumas caixinhas, e ele hoje vive vendendo enxames de abelha, que eu acho um negócio muito especial. Ele, de certa forma, ajuda o meio ambiente a se recompor. Há uma perda muito grande desses insetos, a gente sabe disso em razão do agrotóxico mal utilizado, e a gente, quando assiste uma atitude dessa, evidentemente tem que ficar contente, tem que comemorar. A gente estava falando aqui com o professor Siegfried Fromen, que ministra cursos de qualificação profissional na escola do Instituto Federal Catarinense, escola técnica, para algumas pessoas. Ele chega a ter quase 50 alunos por curso, é uma coisa cada vez mais, tem pessoas interessadas nisso, é bacana de ver. E a gente estava falando no último segmento a respeito das propriedades do mel, da forma como guardá-lo e consumi-lo. E o Barela estava me chamando a atenção sobre o aspecto medicinal, porque eu tenho quase certeza que a maioria das pessoas que quer ter a sua abelha nativa, ela pensa na qualidade do mel e ela pensa na consequência do mel medicinal. Você gostaria de questionar alguma coisa, Barela? Se nós discutíssemos aqui
de modo bem simplificado, a importância desse mel na saúde humana, Certo. do lado medicinal, professor. Eu acho que você domina bem essa área. Sim. Se você puder nos informar alguma coisa, a importância dele na área medicinal. Bom, o mel é apenas um dos produtos medicinais que a gente pode extrair das abelhas, né? Existem até própolis, resina e outras coisas que podem ser também utilizadas. No caso do mel, a ingestão dele poderia trazer um monte de benefícios dentro a pele, por exemplo, ganha, né? Porque você pode passar o mel por fora e ela vai ganhar uma tonicidade melhor. Mas você também pode fazer o contrário, ingerir o mel e fazer esse processo de fora para dentro. Então ela vai ficar muito mais macia, mais maleável. Quer dizer, é bom para a pele. Para a pele é bom. E existem aí outras coisas para o sistema digestivo, para o sistema urinário, enfim. Se a gente fosse botar aqui na ponta do lápis, ele não é um produto milagroso que vai resolver todos os problemas, mas ele é um coadjuvante muito importante para elevar o nível de saúde da pessoa. No comparativo, por exemplo, de mel de apis com o mel da abelha sem ferrão jataí, consta que no mel de jataí não tem sacarose e na da africana tem. A sacarose a gente até consegue digerir, mas não é tão bom assim. A gente sofre um pouco para fazer essa digestão da sacarose, para fazer esse aproveitamento. Então só um pequeno detalhe para mostrar como já tem vantagens só o fato de ter outros componentes e ingredientes que seriam bons. Diga-se de passagem também que tem um médico muito famoso que diz que a gente não deve comer mel de jeito nenhum. Né? Muito famoso aí na internet. Só que esse médico foi falando das propriedades, aqueles nomes estranhos, todos bonitinhos lá dos componentes químicos, e daí ele vai falar da própolis e diz assim, o própolis é feito do mel. Quando ele falou isso, morreu todo o conhecimento dele para mim, né? Porque isso é uma idiotice sem tamanho, né? Mas assim, resumindo, ele tende a fazer um controle bom das funções internas do corpo. A gente tem que lembrar que o mel das abelhas sem ferrão, por exemplo, ele tem um pH muito baixo. Então isso inibe a proliferação de certos patógenos. Então isso ajuda, né, para você diminuir certos patógenos. Por isso então, professor, pegando a tua explicação, quando a gente está gripado, diminuindo os patógenos, o mel fortifica. Isso. O mel tem uma função direta. Aquela velha receitinha, mel, um limão, uma cachaçinha. Ele fortifica. Bactericida, em alguns casos, alguns vírus ele consegue combater também, mas ele sempre é um coadjuvante, ele não vai resolver todo o problema. Eu sempre digo assim, ele vai ser muito mais eficiente como preventivo. Concordo. Porque se você se fortalece antes da gripe vir... Então faz sentido toda essa ramificação, né? Ou seja, eu quero ter uma abelha nativa, sem ferrão. Eu quero, porque é bacana, cuidar dos insetos, tem em qualquer lugar da casa, você dá no muro, em qualquer buraquinho, se infiltra e produz o mel ali. Mas no final das contas a pessoa pensa exatamente no resultado medicinal, né? Isso é normal pensar assim, né? É normal. Existem agora outros estudos já envolvendo, por exemplo, a própolis, né? Geoprópolis. Geralmente as mandaçaias produzem geoprópolis, que é um barro misturado com resina. E essa resina a gente dilui em álcool, água e óleo, por exemplo. Aí você consegue extrair as propriedades e aplicar isso na saúde, na alimentação, né? Na conservação de alimentos, né? Porque é um novo ramo que eles estão começando a direcionar. Então, assim, se o seu Jorge produz enxames, alguém vai ter que produzir esse própolis. Alguém vai ter que produzir o mel, alguém vai ter que produzir mel de mandaçaia, o outro de guaraipa, essa o outro cadeia de já está formada? Não, é nós que temos que construir. Está em construção, então? Isso, mas é uma coisa que tem que caminhar, a procura e a oferta. Certo. Essas duas coisas têm que caminhar junto. Não adianta eu ter 1 tonelada de mel de mandaçaia para vender e não tem quem saiba que isso existe.
Você acredita que o mel desse tipo, dessa abelha nativa, dessa abelha sem ferrão, ele vai chegar ao mercado, vai ter produção suficiente para chegar ao mercado, por exemplo, assim, abundantemente? Tem essa possibilidade? Tem essa possibilidade. Se a gente observar no Amazonas, onde algumas comunidades foram treinadas lá por volta do ano 2000, por ali assim, hoje eles têm uma produção já de 5 toneladas, então isso já mostra que é possível, né, essa produção expressiva. Lá em Rio do Sul nós já temos pelo menos um que decidiu que já vai focar na produção de mel. E aos poucos vai aparecer aqui em Blumenau, vai aparecer nas outras localidades que a gente tem, né? Muito bom. Agora, quantas plantas uma abelha visita? A diversificação de plantas. Imagina, deve ter algum estudo sobre isso. Mas Focando no lado medicinal. Sim, Quantas plantas a abelha visita para produzir esse mel, né? Essa mistura, né? O Siegfried, eu vi aqui na propriedade do Jorge Luiz Felipe que ele mesmo adicionou a mata já existente aqui no lado da sua casa, é uma área verde do loteamento, e ele vai lá e planta alguma coisa, planta tipos de árvores que eu acho que vocês ensinam também a plantar. Que tipo de árvore, que tipo de arbusto, de flores atrai a abelha? É muito grande a diversificação dessas plantas, não? É. Uma coisa muito interessante é assim, ó, o criador de abelha sem ferrão automaticamente passa a ser... ele vai preservar árvores, ele vai preservar mato, ele vai preservar a natureza. É uma coisa incrível. Está correlacionado. Essa mudança que acontece. Porque ele sabe muito bem, sem árvores, sem plantas, não tem abelha. Lógico. Então, assim, a diversidade de plantas que a gente tem disponíveis para visitação, a maioria deles tenta plantar aquelas que conseguem cobrir o ano todo com florada. Certo. Porque existe uma época que na natureza você vai ter um declínio. O inverno, por exemplo. O agrônomo pode confirmar isso aí. O inverno é muito ruim, né? É ruim, né? É ruim, né? Existe pouca oferta. O que se faz no inverno? Já cortando um pouco. Bom, você prepara ele antes. Agora é época de preparar para o inverno. Então a gente, aqueles enxames que a gente maneja, aqueles a gente fornece xarope. Xarope. Isso. E aí quando... Que xarope é esse? Água e açúcar. Água e açúcar? É. Um açúcar especial, viu o seu... Cristal. Como é que é? Cristal. Tem outros açúcares, tem gente que dá o demerara, tem gente que dá o VHP, tudo bem, aí depende de cada pessoa. Mas certo. se não tiver outra coisa, água e açúcar cristal, meio a meio, fornece lá 50 ml por dia, quando chegar lá no inverno... Não compromete a qualidade do mel, do resultado final? Mas esse mel você não vai colher. Como assim? É que se você faz esse manejo, você vai fazer para multiplicação. Entendi. Então você não vai colher esse mel. Entendi. Quando eu quero a produção de mel, eu vou colocar uma melgueira em cima e eu vou colher só esse mel, mas aí eu não vou dar xarope nessa época. Entendi, tá certo. Assim apenas para a manutenção dela, né? A manutenção numa época de muito frio, por exemplo, né? Isso. Muito frio. Agora, essa diversificação de árvores, de flores e as opções que ele tem aqui, ele até deu o nome dessa aqui que eu não lembro agora. Amor agarradinho. Amor agarradinho é o nome, que é muito bonita. Mas o que tem de abelha aqui, o que tinha quando a gente chegou antes e agora ainda elas estão circulando, é impressionante como ela atrai, então, a um universo de flores que dá vida a todo esse conjunto, né? Todas essas abelhas e os insetos todos. Né? A gente, quando fala das abelhas, não pode esquecer de outros insetos, são fundamentais também nesse processo, né? Isso. Vocês falam disso nos cursos também, né? Assim, em termos de polinização, existe a mata nativa e a mata exótica, ou as plantas exóticas. Se a gente levar em consideração apenas as plantas nativas, segundo uns estudos feitos aí, dizem que cerca de 82% da mata nativa depende das abelhas nativas. Nossa! 10% as moscas polinizam. As moscas? As moscas. Olha só. 6% as abelhas africanas. Ou seja, todas têm um papel fundamental. Para a mata nativa, a mosca é mais importante do que a abelha africana. Né? Impressionante. E aí tem outros, mariposas, morcegos e besouros que terminam lá aquele porcentagemzinho. Eu queria trazer aqui para a gente discutir essa questão particular aqui, dessa propriedade. Nós estamos, já foi falado aqui no começo, numa área urbana, um bairro de Blumenau. E de repente aqui a gente vê a criação de abelhas.
de enxames, são comercializados por um preço muito bom, diga-se de passagem. Dá uma renda adicional bem importante para o proprietário. Agora, o que me chamou a atenção é exatamente esse fato de estarmos numa área urbana, quando na área rural vem notícias tão ruins da mortandade de abelhas, por exemplo, e de outros insetos com o uso do agrotóxico. O que está acontecendo aí? A cidade vai alimentar o campo, professor? Com esses insetos? Será? Compensando um pouquinho, né, pessoal? Compensando? O engraçado é que a meliponicultura foi abraçada pelo meio urbano. Que coisa! Eu tenho, em todos os meus cursos, eu não formei 10 agricultores. Olha só! Não foram 10. Chama muita atenção isso. A maioria tudo, né? Foram mais de 100 formados já, né? 100, 150, 170, uma coisa assim. Mas eles são, na sua maioria, urbanos. Então essa é uma característica. A tendência é que a gente um dia ultrapasse o número de apicultores. Essa é a tendência. Muito interessante. Lembro, eu quando fiz essa colocação, eu queria de fato ir um pouco mais adiante. Por exemplo, aqui na vizinhança eu não vejo uma plantação de milho transgênico, não vejo uma plantação de soja. O que a gente vê aqui é um mato cultivado em razão da lei que obriga a área verde no loteamento e dos jardins que estão em cada casa de Blumenau e de cada casa do Vale do Itajaí, que é singular isso, né? Os jardins. É mais fácil você criar abelhas nativas no centro de Blumenau do que no interior de Rio do Campo, por exemplo. Aqui ainda tem verde, você tem mata. Talvez nós extensionistas pecamos, porque digamos assim, se fosse estabelecer uma meta de conseguir 3 ou 4 agricultores por município, nós teríamos mais de mil. Sim. Então, eu já na minha vida profissional, eu presenciei enxames de abelha nativa, colmeias, no interior, naquelas caixinhas, sim, mas sem o conhecimento de curso, sim. Então, talvez faltou incentivo de nossa parte, porque se for levado a capricho, daria para melhorar isso bastante. Com toda certeza. Toda certeza. Toda certeza. Porque no interior, isso que a gente está vendo aqui agora, né? Esse exemplo daqui, né? Que onde tem mata nativa é possível se encontrar alguma coisa, né? Nossa, ainda encontra, né? Ainda encontra. Sim, ainda encontra. Esses enxames, eles vão ser capturados na mata nativa ou já não acontece esse processo? Bom, a orientação que a gente passa no curso é assim, o que está na natureza é da natureza, a gente não mexe mais. É uma reserva genética, porque aquele enxame vai soltar princesas, vai soltar machos que são importantes para a fecundação. Não adianta a princesa fecundar com um macho fraquinho, né, do meio meliponário, de repente que está meio capenga lá. Então aqueles lá na natureza, aqueles enxames fortes, são úteis para isso. Tem muitas pessoas que veem um enxame no muro. Eu vou tirar do muro. Eu digo, não, deixa lá, deixa que ela já está aí lá. Espalhe 10, 20 iscas ao redor. Alguma isca vai pegar uma enxameação daquele e ele sempre vai permanecer lá. No ano seguinte você vai pegar outro, no ano seguinte você vai pegar outro. Todo ano você captura um. Que iscas são essas que o senhor se refere? A internet está cheia de modelos. Dá para pesquisar. Basicamente, assim, uma garrafa PET envolvida com jornal ou lona preta para reter um pouco da regulação, para ter regulação térmica e não entrar luz. E aí se coloca um atrativo dentro, às vezes alguns fazem um preparativo especial na boca, na entrada, né? Mas basicamente é isso, é alguma coisa que sai de graça, né? Você pode pegar isso em um lugar reciclável, sai de graça, então espalha 10, 15... Eu queria até aproveitar a oportunidade, pode ser uma garrafa PET, mas pode ser essa casinha que vocês estão vendo aqui agora, que foi trazida para o Felipe, o seu Felipe aqui, e que é uma coisa bem interessante que o cidadão trouxe. Olha, eu quero botar na entrada da minha casa, veja só que coisa bonita. Então são várias as formas, né, de você ter, de ter a sua isca, né, como diz aqui o professor, no sentido de atrair e aí você criar a sua própria colmeia, o seu próprio enxame. Bem bacana realmente. Nós vamos fazer o último intervalo, depois a gente volta com uma parte rápida ainda da entrevista. Olha, até quero chamar a sua atenção para uma novidade em Timbó.
criou-se, através da Secretaria Municipal de Saúde, um horário específico para o trabalhador. 2 a 3 médicos atendendo das 4 da tarde às 10 da noite na policlínica. Olha só que coisa bacana. É mais um horário, é mais uma opção e não precisa a pessoa ir para o pronto-socorro de repente. Pode resolver o seu problema na policlínica. É uma grande conquista para a comunidade de Timbó. Uma mensagem especial da Secretaria de Saúde do município de Timbó. Linson, marca de valor e confiança em implementos rodoviários em todo o Brasil. De Krieger, o ponto certo da moda do Médio Vale do Itajaí para toda a família. Labotim, exames laboratoriais, tudo por amor à vida. Dalfovo, arroz tem que ser Dalfovo, tradição e qualidade na sua mesa. Marcel Alexandre, moda masculina para todos os momentos do dia. Krambeck, referência na distribuição de peças no Vale do Itajaí desde 1962. Couto Dedetizadora, segurança e qualidade no controle de pragas. Sacolão JK, boa procedência e muita qualidade em frutas e verduras. Estamos voltando então com a parte final dessa entrevista aqui. Hoje a gente está falando das abelhas sem ferrão, das abelhas nativas, de espécies que estão sendo cultivadas, mantidas no perímetro urbano das cidades, junto ao jardim, junto às casas, junto às cercas e muros, junto às casinhas, junto à garrafa PET. Veja como é importante a gente falar isso, porque há muitas opções das pessoas terem em sua casa um mel que funciona como alimento, às vezes como remédio, ele dá muitas opções. É bacana esse tipo de fomentar isso tudo, né, professor Silvio? A meliponicultura, ela oferece mais de 30 opções de atividade. Mais de 30? Mais de 30. Entre produção de caixa, turismo, educação ambiental, existe até uma que ainda não foi feita, mas ela pode possibilitar, é você fazer uma terapia de inalação do cheiro das colmeias que tem na Europa, adaptar para as nossas que não tem ferrão, é coisa mais fácil. E talvez alguns podem perguntar assim, tá, mas é possível viver da meliponicultura? Nós temos já pelo menos dois no estado que vivem só disso. Então tem o Guido Defrem lá em Santa Rosa de Lima com 2.000 enxames. 2.000 enxames? E vive disso. E aqui em Guabiruba nós também já temos um companheiro que fez o curso no ano passado e a renda dele é das abelhas sem ferrão. E logo nós vamos ter outro lá no município de Aurora. Bacana. E assim a meliponicultura vai crescendo, ganhando espaço. Timbó já tem meliponicultor. Pois é, que bom, já fiquei sabendo disso também. Agora tem um detalhe importante. Quantos indivíduos compõem em média um enxame, uma colmeia dessas? Aí vai depender, né? Você vai ter uma mandaçaia com 800 até 1.000 indivíduos, você vai ter Jataí com 2.000, 3.000, você tem Irapuá 80.000, Tubuna 10 a 15.000. Então, é um número depende expressivo, né? Depende da espécie. Da espécie. Agora tem uma situação, quais seriam os inimigos naturais dessa abelha sem ferrão? Existe? Sim, o número 1, homem. É o homem, com suas técnicas, suas táticas, sua tecnologia, seus venenos, desmatamento, ocupação imobiliária. Vou fazer um loteamento aí, faz seu corte raso, não olha se tem abelha, elimina tudo. O cara nem pergunta se eu queria ter no meu lote uma árvore, né? Ele simplesmente decide que se eu quiser comprar, eu vou ter que comprar sem nada e começar do zero. Impressionante, né? Impressionante. E, enfim, esse é o principal, o homem. Aí nós temos outros, uma abelha nativa, é uma das inimigas, é uma que só sabe roubar e matar, né? Vive só de saque. Aí tem outros menores, pássaros, tem algumas formigas podem causar alguns danos, e tem uma mosquinha chamada forídeo que invade. Agora nós temos um novo inimigo que se chama mosca soldado, que ela coloca os ovos não sei aonde, e eles conseguem entrar, lá dentro vira larva, né? E essa larva acaba, com o cheiro dela, ela acaba
matando o ninho. Então... E virão outros. Agora lá no Nordeste já descobriram que tem um vírus que eles trouxeram pelas outras abelhas, as apis, né? Veio através delas, já tem na abelha nativa, lá, a jandaíra, e ele deforma a asa. Então é uma abelha inútil, ela vai ser sempre jogada fora. E a gente tem esse receio de que isso também se dissemine, né, nas outras regiões Pode acontecer, do Brasil. né? Pode acontecer. Aí nesse ponto é ruim se você traz um enxame de jandaíra contaminado com esse vírus, traz aqui e acaba espalhando essa restante, contaminação. então. São os riscos que se São correm, os então. riscos. A traça também é, professor? Ainda não. Tá. Ainda não é, mas mais cedo ou mais tarde eu creio que ela vai descobrir que ali tem. Barela, antes da gente terminar, você queria falar um pouco mais do agrotóxico utilizado? Eu vejo que o agrotóxico é utilizado indiscriminadamente. Então eu sugiro nesse programa que as entidades, que nem sindicatos, os 2 sindicatos do Estado, dos trabalhadores rurais, dos empregadores, a SIDASC, que é um órgão fiscalizador, a EPAGRE, que é uma extensão rural, Certo. universidade, né, professor? Sentem e discutem esse assunto, que está muito fácil adquirir agrotóxico, que é uma arma, e aplicar indiscriminadamente. Depois, fruto disso, dessa conversa, dessa reunião, que se apresente um projeto de lei à Assembleia Legislativa, no setor de Comissão de Agricultura, Sim. e se estipule lei. Não dá para mais aceitar esse uso indiscriminado de agrotóxico assim. Certo. É uma arma. Então eu vejo que uma dentro dessas leis que podia ser criado, digamos assim, eu só vou aplicar agrotóxico se eu sou treinado. Certo. A cada 2 anos, por exemplo, assistir um treinamento de 30 a 40 horas. Entendi. É um pente fino. Você vai assistir o treinamento? Vai. Segundo lugar, ou então aplicar o produto acompanhado por um profissional habilitado. Entendo. Porque o que aconteceu no Planalto Norte agora no começo do ano com essa mortandade São acidentes incrível enormes. de abelhas foi o uso indevido no período da floração da soja, né, professor? Só lembrando, né? Não se faz isso aí. Tinha que apertar o uso de agrotóxico. Tem que apertar. Tem que apertar. Então tá bom. Eu tenho a impressão que a gente conseguiu passar para vocês, estão acompanhando a página 2, alguma informação muito interessante do que está acontecendo aqui na propriedade do Jorge Luiz Felipe, que um cidadão que decidiu enfrentar o tempo, aposentado já, criando abelhas, vendendo enxames, vivendo disso, criando a sua segunda renda, ele me disse com muito orgulho. E, acima de tudo, também criando um hobby para mantê-lo ocupado, alimentar as colmeias, passar ensinamentos para os seus netos, que eu vi que acontece aqui. Então, é muito legal esse tipo de atividade. E eu vi aqui, no jardim de uma das casas da família, um processo que vai exatamente na contramão do que está acontecendo na área rural. Enquanto as abelhas morrem lá, elas nascem aqui. De repente a cidade vai alimentar o campo. É um negócio muito interessante. Barela, muito obrigado por ter vindo aqui, participado desse papo com a gente aqui na página 2 nesse sábado. Eu que agradeço a oportunidade. Ô Siegfried, foi um prazer conhecê-lo, parabéns pelo teu trabalho, que ele deslanche cada vez mais. Muito obrigado também por ter vindo. O prazer é meu e fica o convite para os curiosos, né, e aqueles que têm interesse de se formar, quer seja para hobby, quer seja para curiosidade apenas ou para investir nessa atividade. O Instituto Federal Catarinense está de portas abertas, né? Provavelmente vai passar meu contato ali depois. Sim. Enfim, se alguém quiser entrar em contato para saber mais detalhes, Com toda estamos certeza. à disposição. Quero agradecer muito ao Jorge Luiz Felipe, cidadão que vocês viram ele nas imagens que nós fizemos aí, mostrando as caixinhas de uma forma muito simpática. E ele que propiciou esse espaço aqui para a gente, a maior alegria de ter estado aqui na sua propriedade, visto essa simplicidade toda funcionando, assim como a própria abelha, né? Tão simples e executa uma função tão nobre na produção dos alimentos, alguns deles 100%, como já foi dito aqui. E a gente precisa acabar com esse negócio de matar as abelhas, de usar agrotóxico de forma indiscriminada para dizimar esses enxames todos. Nós vamos acabar comprometendo a produção de alimentos no mundo dessa forma. É preciso fazer o que o seu Jorge Luiz está fazendo, é preciso fazer o que o Siegfried
está fazendo, educando as pessoas, incentivando a produção dessas abelhas. Esse foi o tema da página 2, do programa Carlos Henrique, desse sábado. Tenham todos uma boa semana e no sábado que vem com outro assunto importante. Pode ter certeza, a gente vai estar com vocês. Até lá. Calhas Timbó, tecnologia e muita qualidade. Medical Core. Cuide bem de quem bate por você. Excelência em cardiologia. Lojas Hart, a família do Médio Vale já conhece. 9 décadas de tradição e história. HC Brasil. Moda vibrante, confortável e atual para o dia a dia e ocasiões especiais. Pilates Estúdio Terapia. Faça Pilates para todas as idades. Promoção de saúde para corpo e mente. Aqua Fitness. As técnicas da natação com quem entende do assunto. Matrículas abertas. The Flash. Precisou? É urgente? Chame The Flash. Entrega com rapidez e segurança. Unifique, a tecnologia nos conecta. Conecte-se já. Você ouviu na Rádio Página 2 o programa Carlos Henrique. Bate-papo, opinião, conteúdo e um clima agradável para sua manhã de sábado. Um bom sábado para você e até breve.